Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos abordar o assunto sobre átomos, número atômico e número de massa. Então, essa retomada vai ser feita então assim nessas questões que vocês já responderam no caderno de vocês. A primeira questão diz: o átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo constituído por prótons e nêutrons e a outra é a região externa à eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Essa relação às características identifica então a alternativa correta. A letra A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. A primeira parte está errada. Por quê? Porque prótons e elétrons têm massa muito diferente. A dos elétrons é praticamente desprezível, né? Enquanto que as cargas elétricas, sim, são opostas. Mas então a alternativa A está errada por causa do início dessa alternativa que diz que eles têm a mesma massa. Letra B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Não, isso é errado, porque a massa do elétron é praticamente desprezível e ele ocupa somente a eletrosfera. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume do átomo. Isso está certo, tá? A massa do átomo realmente ela é composta por prótons e nêutrons. Letra D, então, está errada. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Isso está errado, né? Porque a massa realmente é composta, então, de prótons e nêutrons. Número 2. Um íon de certo elemento químico de número de massa 85 apresenta 36 elétrons e carga mais 1. Qual é o número atômico desse íon? Bom, como ele tem 36 elétrons e carga mais 1, quer dizer que o elemento ele perdeu um elétron, né, para se tornar um íon. Mas o número atômico dele continua o mesmo, 37. Tá? Então, letra certa, letra C. A número 3 diz: o número de elétrons do cátion X2, X2+, de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Esse átomo de gás nobre apresenta o número atômico 10 e o número de massa 20. O número atômico do elemento é X, elemento X é. Como ele tem número atômico 10, né? E ele é 2 mais, ele quer dizer assim que ele então perdeu 2 elétrons. Então a alternativa certa seria 12, tá? Porque ele é comparado com o número atômico do elemento nobre aí, 10, e para ele se igualar ele teve que perder 2 elétrons, então o número atômico dele é 12, tá? A próxima questão diz assim: o átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário, núcleo, Sol, eletrosfera, planeta. Eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa? Exatamente. A letra A está certa, tá? Número 5. Na tentativa de montar o intrincado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos de mesmo número atômico e diferentes números de massa para fazer a datação de fósseis originados em sítios arqueológicos. Quanto a esses elementos, é correto afirmar que são isótopos, porque eles têm o mesmo número de massa, mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Isso são os isótopos. Letra certa é a C. Na sexta questão diz: a seguinte representação, X igual a símbolo do elemento químico, refere-se ao átomo com alternativa A igual ao número de nêutrons,
Não. Letra B, igual ao número de prótons? Exatamente. Né? Os símbolos do elemento X, ele sempre é representado basicamente pelo seu número atômico, né? Número de prótons. Tá? Nós vamos seguir então para a próxima questão, que é a 7. Para baixo você já tem os gabaritos, mas vamos fazer essa correção igual. Tá? Na 7 diz assim: indica a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. O elemento químico é representado pelo seu símbolo, né? Sempre símbolo, que seria a letra ou duas letras, né? E é identificado pelo número de prótons ou número atômico, tá? E logo pode apresentar diferente número de nêutrons, tá? Então o símbolo ele tem então seu número atômico, né? E ele tem comparação, ele pode ter diferentes números de nêutrons com outros tipos de elementos, né? Então a questão alternativa certa é a letra D. Na 8 diz assim: qual o número de massa A de um átomo de cálcio, número atômico 20, com o número de nêutrons 20 também, 20 nêutrons. O que é massa? Massa é a soma do número atômico com o número de nêutrons. Você pode ver aí embaixo, né? Que somando então o número atômico com o número de nêutrons seria A 20 mais 20. Isso resulta então em número de massa igual a 40. Aqui foi cortado, né? Mas o número de massa é igual a 40. Então 20 mais 20, 40. Certo, gente? Então esse aqui seria o nosso pequeno resumo, a nossa retomada aí desse conteúdo. Até a próxima.